uns meses atrás, eu tava scrollando lá o feed do Instagram, e aí eu me deparei com um reel de uma mulher, eu não a seguia, nem sei quem é não. Mas enfim, eu lembro disso, que ela tava falando que ela pintou a cozinha dela. E aí ela tava falando basicamente dessa pequena reforma, que no caso era lá um apartamento alugado, provavelmente eu acho que era na época que tava aquele bafafá daquela influencer que, enfim, fez toda a obra e aí deu ruim porque a casa era alugada. Não lembro. Mas o ponto é que essa mulher aí, desse vídeo que eu vi, ela decidiu mesmo morando de aluguel, gastar um pouquinho ali pintando a cozinha dela, instalando uma cortina e umas prateleiras. Era isso. E como isso tinha mudado a vida dela, como ela passou a frequentar mais a cozinha e até a instaurar um novo ritual na casa dela, que era um cafezinho no fim da tarde. E aí nesse vídeo ela fala, ela odiava a cozinha dela e ela odiava tanto que ela não tinha nenhuma foto desse antes para comparar, né, o processo do antes e depois. E esse vídeo eu achei muito interessante porque nessa época que eu vi, eu salvei ele, eu tava muito às voltas com pensar sobre beleza, sobre a beleza das coisas. Na verdade, esse é um tema que eu penso já há bastante tempo, sobre a beleza, mesmo assim, a coisa estética, né? Tipo, uma coisa bonita, feia, as implicações filosóficas disso e tudo mais. Mas hoje eu não quero falar disso, não. Hoje o papo vai ser mais sem filosofia, sem tanta, né, filosofia. Mas enfim, sobre o belo e o feio, né? Sobre a beleza e o horror, eu tenho algumas coisas escritas sobre isso, enfim, é uma coisa que me interessa. Então eu já, né, tava com esse tema na minha cabeça, aí eu vi esse vídeo que reforçava essa ideia que eu tinha, né, que também não é nova, não inventei a roda não, que é isso, que a beleza salva a gente de diversas maneiras. E quando eu falo que a beleza salva a gente, por favor, não entendam como se eu tivesse aqui batendo palma pra indústria do consumo que fala que a gente tem que ir lá e comprar roupa da moda que é bonita e fazer várias cirurgias, harmonização facial pra gente ficar bonita e no seu... Não, não é isso. Se isso for realmente o que você quer, ficar bonito, se isso fizer sentido pra você, aí beleza, aí entra no balaio. Mas vocês entendem que o que eu tô dizendo é algo muito anterior, que é o nosso prazer sensorial das coisas. Então, a gente olhar pra uma cor, por exemplo, na nossa cozinha, como essa moça, e não necessariamente você precisa ter, tipo assim, nossa, várias explicações mirabolantes para o porquê que você gosta daquela cor e tal. Mas não, aquilo simplesmente te dá prazer. Você olha e você fala, ai. Ou você não fala nada, você só sente. A gente fica muito apegado a explicações para as coisas, quando na verdade não precisa de certas explicações. Basta apenas que a gente goste de alguma coisa. E aí, quando eu tava pensando nessa coisa do prazer sensorial, isso também não fui eu que disse. É uma artista brasileira que fala sobre isso, sensualidade da matéria. Que vou falar mais disso lá no episódio que eu tô prometendo uma cota, né? Que é o Usos do Erótico. Enquanto ele ainda não sai, ele vai sair, tá, gente? Mas enquanto ele ainda não sai, vamos falando de outras coisas. Enfim, ela fala dessa sensualidade da matéria. E eu entendo isso, que as coisas, elas têm um prazer nelas próprias. E aí, um exemplo que eu acho que fica muito fácil de entender não é gostoso você deitar num lençol com vários fios, limpinho, que você acabou de trocar, ou sei lá, num hotel que você vai e tá, assim, limpinho, com aquele cheirinho que colocam, assim, sabe, por cima, aquele tic-tic que você põe. E aí, assim, a sensação de você deitar num lençol que tem, sei lá, 2.000 fios, em comparação com um lençol que tem 150 fios, você sente na pele. Ai, não muda tanto. Tá bom, mas é diferente. O ponto é, esse prazer que você sente, né, que a tua pele sente quando ela toca esse material que é macio, que é às vezes geladinho se você gosta. Eu adoro, tipo, deitar na cama e a cama tá geladinha, o edredom tá geladinho. Enfim, esses pequenos prazeres que têm a ver com essa sensorialidade, eles não precisam de grandes explicações. Você sente e pronto. Fiz uma pequena divagação aqui, mas vamos voltar. Basicamente, para essa mulher foi então transformar a estética da cozinha dela, que ajudou ela, inclusive, a cozinhar mais, a ser mais, manter a casa dela, né, a cozinha mais organizada, a gostar de estar naquele ambiente. E, por exemplo, ela que não tinha nenhuma foto, passou a habitar mais esse espaço e a se registrar mais nele também. Eu
lembrei também de outra coisa, e eu nunca me esqueci de uma vez que eu tava vendo um vídeo no YouTube da Nathalie Neri, e ela tava dizendo da trajetória dela de anos, assim, de tentar parar de roer unha. Ela era, assim, aquelas pessoas que roem muito a unha, que vai até machucando, vai ficando o dedo bem ferido, quase sem unha, sabe? Era bem grave a questão dela. E aí ela disse nesse vídeo que ela já tinha tentado vários métodos, tipo, muita coisa. Esmalte próprio pra parar de roer, que eles são mais amargos. Até pimenta ela já chegou a pôr nos dedos pra tentar evitar e não era o suficiente, ela ia lá e roía, e aí ela se queimava com a pimenta na boca, aquela coisa toda. Ela dizia que ela tinha começado a fazer as unhas com uma esmaltação bem bonita, de acordo lá com o gosto dela. E aí, quando ela ia, no ímpeto de roer a unha, ela olhava para as unhas belíssimas dela e aí ela não queria estragar as unhas. Foi assim que ela percebeu que ela estava diminuindo o hábito de roer. Aquilo me pegou tanto, tanto, eu fiquei, é sim, é sobre isso. Porque foi a beleza e não a punição que ajudou ela a parar de roer a unha, que ajudou, assim, mesmo a parar algo que a incomodava e que até feria ela própria. Todos esses métodos, por exemplo, do esmalte, que é próprio, mas ele tá ali baseado numa questão do incômodo, de uma certa punição. Então, é desprazeroso você ter esse saborzinho amargo. Então, toda vez que você encontra com aquela experiência desprazerosa que vai fazendo com que você tenha a tendência de diminuir, né, aquela tentativa para não entrar em contato com aquela experiência desprazerosa. Foi justamente perceber que foi algo que não era na via da punição, dessa experiência desprazerosa, pelo contrário, foi na via de construir uma experiência prazerosa em cima daquela experiência pregressa, né, no caso as unhas e o comportamento de roer, que fez com que ela ponderasse e optasse por não roer a própria unha. A gente tá tão acostumado a viver num mundo punitivista, um mundo, inclusive, que eu sempre lembro disso, um mundo tal como Foucault. Foucault é um pesquisador, um teórico aí, fala um mundo que só vigia e pune. Só vigia e pune. A gente duvida de verdade da eficácia de fazer as coisas com amor, com beleza, com prazer. A gente acha que a gente vai chegar nos lugares e que a gente vai conseguir conquistar certas coisas. É isso, na base da punição, na base do vigiar e punir. Sei que você deveria ir limpar a cozinha. Ah, mas então você não limpou a cozinha? Como você é irresponsável, como você é suja. Meu Deus, que horrorosa. Isso, no caso lá da Mona da cozinha, ajudou alguma coisa? Talvez ela antes, eu só tô supondo, ela não diz isso no vídeo, mas talvez antes ela tivesse esse tipo de relação com a cozinha. Mas no fim das contas, podia até ser que ela mantinha aqui a colar algum hábito de limpeza, algum hábito disso e aquilo e tal, mas assim, no fim ela ainda continuava não gostando do ambiente, continuava não tendo nenhum registro, e foi justamente transformar aquilo, construir uma camada de beleza e prazer e agradabilidade em cima daquela cozinha que transformou de fato as coisas. Não é você, o que eu posso fazer para me punir, para tentar parar isso aqui? Não, o que eu posso fazer para construir uma outra relação aqui, para trazer prazer para isso, para trazer beleza para isso aqui. Eu podia parar por aqui, nesse episódio, mesmo. Mas eu quero contar para vocês uma outra experiência que para mim também tem a ver com isso. A busca pelo prazer e pela beleza em detrimento do desprazer, né? De você ficar se contentando com o desprazer. Na minha vida, eu tive já alguns exemplos, eu já vivi algumas coisas. Teve um fato que foi pra mim o mais marcante nesse sentido dessa relação de punição e transformar a relação que eu tenho com a experiência, que é desembaraçar o cabelo. Eu sou uma mulher de cabelos cacheados. Eu já tive, ao longo da minha vida, cabelo de diversos comprimentos. Eu fiz progressiva logo com, acho que eu tinha 8 ou 9 anos de idade. Fiquei fazendo progressiva até o ensino médio, até minha adolescência. Depois, quando eu passei pela transição, eu também tive meu cabelo natural de diversos comprimentos. Eu cheguei a ter cabelo bem curtinho, assim, pixie, até o cabelo bem comprido no meio da cintura. Uma coisa que sempre me acompanhou ao longo desses anos é esse momento difícil de desembaraçar o cabelo. É um exemplo bastante afetivo, inclusive. Eu aposto que muitos e muitas de vocês vão se identificar, se vocês, claro, né, têm cabelo cacheado. Principalmente, eu acho que vocês, mulheres, que têm o cabelo cacheado, e principalmente se você, mulher, tem o cabelo cacheado ou crespo, né, e é negra.
Gente, a hora de lavar o cabelo era sempre tão penoso, tão penoso. Isso eu tô falando quando eu era criança, né? Desembaraçar o cabelo naquela época em que, tipo assim, não tinha creme próprio pra cabelo cacheado. E aí os cremes infantis, eles não eram muito hidratantes, sabe? Eles eram mais ralinhos. Porque entende-se, né? A indústria entendia que cabelos de criança, eles são mais finos, eles não precisam talvez de tanta coisa, só que também é aquilo, né? Cabelos de crianças lisas. No máximo ali uma criança com cabelo onduladinho. Agora, eu lembro, assim, pra mim, minhas primas todas, eu tenho prima de cachos mais abertos e primas de cabelos crespos bem fechados. E, tipo assim, mano, os cremes de criança não dava pra nada. E aí, aquelas escovas que a gente usava pra desembaraçar, que não tinha uma cerda própria pra cacho. E se você tá me ouvindo e você tem cabelo liso e você não faz a menor ideia do que eu tô falando, aqui então vai uma pitada de curiosidade sobre cabelos diferentes do seu. Nós de cabelos cacheados e crespos, a gente precisa de muito, muito mais hidratação. Por quê? Aquele sebo, aquela oleosidade que vem naturalmente do nosso couro cabeludo, em um cabelo liso, ele é liso, ele é uma linha reta. Então, a oleosidade que sai do couro cabeludo desce muito mais rápido. Ela basicamente escorrega no escorregador gigante, tipo, uium, e chega até na ponta do cabelo de um jeito tranquilo. Então, o cabelo passa a ser hidratado naturalmente, então ele não fica tão ressecado. O cabelo cacheado e crespo, ele tem voltas. Ele é um tobogã, entendeu? Ele é uma espiral gigantesca, imensa, a depender do comprimento do seu cabelo. Então, às vezes, a oleosidade desce nesse tobogã, mas chega no meio desse tobogã, porra, secou, entendeu? Não tem uma aguinha pra fazer aquela oleosidade descer e ela fica empacada ali. E aí, o fim do tobogã fica seco, entendeu? Não tem ali nada pra hidratar. Então, a gente precisa de cremes que lubrifiquem, né, basicamente esse final do tobogã, que façam essa hidratação acontecer do meio para as pontas do nosso cabelo. Falando aqui. Ai, eu adorei essa minha metáfora com tobogãs. E aí, essas escovas que eu tava falando, por exemplo, elas tinham, né, bolinhas na ponta. Aí o que acontece? Se você vai pentear o cabelo, na ponta do cabelo tem nozinhos de fada, tem, né, tá ressecado, engancha naquela bolinha e, meu Deus do céu, tipo assim, aquilo não sai, não desembaraça, prende naquela bolinha e aí se você puxa, você precisa quebrar o seu cabelo para que saia daquela merda daquela bolinha. Hoje em dia, se você vê, se você repara nas escovas, e nem falam que é própria para cabelo cacheado, né, mas vendem como escova boa para desembaraçar cabelos, e aí para todos os tipos de cabelo. Se você vê, as cerdas são mais curtas, elas são firmes e elas são livres de qualquer coisa na ponta. Por quê? Porque o cabelo passa e vai embora. Não tem nada ali para se enganchar. Naquela época passava aquelas escovas com bolinha na ponta, aqueles creme ralo. E meu Deus do céu, era horrível. Eu tinha uma prima que ela usava lá na casa dela pente de madeira com dente largo, porque também tinha isso, né? Os pentes de plástico, eles. Aí eu não sei explicar direito, eu não sei nem se é verdade, mas eu senti a diferença. A coisa da. Não é eletricidade. Aumentava frizz, basicamente isso, sabe? Acho que ficava aquele. Eletroestática, não sei. Mas passava assim no cabelo e aí não ficava tão legal. Então, por isso que nos anos 2000, o must de toda cacheada era um pente de madeira de dentes largos. Só que pra mim, esse pente, ele era melhor do que as escovas com a bolinha na ponta, mas ainda assim doía muito meu cabelo. Eu não gostava. Bom, é isso. Eu cresci com muitas questões sobre esse momento de cuidar do meu cabelo. Eu passei pela minha transição, então, como eu contei pra vocês, ali na adolescência. E quando eu já tinha o meu cabelo cacheado de volta, e dessa vez porque eu queria ter, né? Dessa vez já tinha passado-se alguns anos, a indústria estava começando a entender que cabelos cacheados precisavam de cuidados específicos, então já começava a ter mais produtos próprios para cachos e crespos no mercado. Eu já tinha mais conhecimento sobre o meu cabelo, sobre a minha curvatura, sobre o que eu precisava como eu precisava cuidar. Nessa época ainda tinha pouca gente na internet com cachos, as influencers da época, mas já tinha algum conhecimento, pelo menos, e já havia em mim alguma construção de autoestima com esse cabelo. Eu lembro que eu maratonava muitos vídeos das mulheres cacheadas que eu descobria no YouTube, e é isso, eu
via que cremes que elas usavam. Teve uma época também que eu era viciada em creme, acho que toda mulher cacheada já passou por essa fase, que é ter milhões de cremes e potes pra você experimentar e ver como fica cada finalização com cada creme, o efeito de cada um. Eu lembro que o Casulão, nossa, aqui eu vou lá raiz, hein? Você, cacheada, que você já usou o Casulão? É um creme de potão verde. Tem outros, mas o verde é o clássico. Vendia assim, interior, sabe? Eu achava ele em Minas. Eu só comprava ele quando eu ia pra Minas. Gente, aquele creme deixava o cabelo com brilho, com uma definição, com uma beleza. Mas mesmo com tudo isso, eu ainda assim, eu ia pro banho já com aquele desânimo, com uma sensação que eu demorei bastante tempo pra entender, que eram as raízes de todo o meu passado, essa construção de uma vida inteira de dor. Eu associava a mexer no meu cabelo com dor, com sofrimento, com desconforto. Lavar o cabelo nunca foi prazeroso pra mim. Eu nunca gostei e permiti que as pessoas mexessem muito na minha cabeça, porque é isso, meu cabelo era cacheado. Então, fazer carinho, como as pessoas faziam carinho em cabelo liso, não era a mesma coisa. Eu lembro que no ensino fundamental, quando a gente terminava a lição rapidinho, a professora deixava, às vezes, algumas crianças, né, e tal, ir lá brincar com ela, e, tipo, mexer no cabelo dela, e eu adorava isso. Eu era, assim, aquela aluna bem CDF nerd, eu terminava rapidão as coisas, e aí eu queria ser uma das meninas que ia lá mexer no cabelo da professora, fazer massagem nela. Eu também não sei se essa experiência ainda continua hoje em dia, mas na minha época de criança era bem comum. Me diga aí se você, se você também lembra ou teve essa experiência. Eu terminava a minha lição, ia lá mexer no cabelo da professora e era um cabelo liso. Então, eu fazia vários carinhos, a gente levava até escovinha pente, ficava penteando o cabelo da professora, enquanto ela esperava, né, todos os alunos copiarem e fazerem a lição. E era, assim, super legal, divertidinho pra mim e tal. E é isso, só que esse tipo de carinho, de manipulação com o cabelo alheio, nunca aconteceu comigo, porque quando as pessoas iam fazer dessa mesma forma, e pelo visto era a única forma que todo mundo sabia fazer, enganchava no meu cabelo, e aí embaraçava, e aí pegava num cacho que por acaso estava um pouco embaraçado, e aí doía, e aí, nossa, não era uma experiência gostosa, não era uma experiência legal. Fazer penteado, por exemplo, nossa, nunca fui uma pessoa de fazer penteados e, ai, vamos aqui explorar possibilidades no cabelo. Não era essa pessoa, porque era isso. E só depois eu fui entender, porque o meu cabelo e mexer no meu cabelo, mexer na minha cabeça, era um território muito, muito delicado. Toda vez que eu ia lavar o cabelo e desembaraçar, vinha com aquele fardo, aquele peso, aquele incômodo. Gente, e vocês imaginem que aí quando o cabelo de fato tá cheio de nó, só piora as coisas, né? Então eu já me machuquei muitas vezes, em vários banhos, puxando demais. Mesmo quando eu já sabia, tá, o jeito certo de desembaraçar, que, por exemplo, é das pontas pro comprimento e não da raiz pra ponta, passando creme, às vezes passando uma umectação antes. Enfim, mesmo já sabendo de tudo isso, eu já me machuquei muito. Porque às vezes eu tava assim, ai, que se foda, eu vou puxar mesmo. Aí eu quebrava a ponta do cabelo, porque eu não tinha paciência, não tinha amor mesmo pra ir com calma, com delicadeza. Então, era mais fácil simplesmente só fazer aquilo com brutalidade. E aí puxar ficava mais rápido, mais prático. Dolorido, muito, mas mais prático. Até a vírgula, né? Porque pra minha tristeza só demorava ainda mais. Foi bizarro, gente, eu já fiz esse teste. Quando eu conseguia desembaraçar o meu cabelo com amor, o dia que eu fiz esse teste foi muito, muito importante pra mim. Entrei no banho e aí eu falei, não, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou com calma e eu vou com todo o meu amor. Eu vou como se eu estivesse desembaraçando o cabelo de uma criança, sabe? E basicamente eu tava desembaraçando o cabelo da eu criança. Então eu não vou machucar essa pequena criança, né? Então eu comecei a desembaraçar meu cabelo com amor, indo devagar, respirando fundo. E, gente, nossa, tem dias que era um ninho, porque, tipo, nossa, às vezes tava ressecado, às vezes, né, tava precisando cortar, e aí as pontas já estavam já bem secas, e aí embaraçava em tudo, e aí, nossa, aí quando você sua, às vezes não dá tempo de lavar na hora, e aí depois o cabelo parece que embaraça mais. Uma desgraça, né, uma desgraça, mas eu tava lá, respirando fundo,
e não descontando nele, no cabelo, que na verdade era em mim mesma, né? Esse peso de um passado inteiro, coisa que na minha cabeça e com calma, então demoraria muito mais, porque é isso também. Quando eu vou lavar meu cabelo, hoje em dia, que ele tá um comprimento médio, eu demoro mais ou menos uns 30 a 40 minutos. Quando ele tava bem comprido, mano, tinha vezes que eu passava 1 hora tomando banho. Entre passa um creme pra desembaraçar, aí enxágua, aí passa um shampoo, aí enxágua, às vezes passa o shampoo de novo, aí enxágua, aí passa uma hidratação, espera uns minutinhos, aí enxágua, aí desembaraça, aí isso e aquilo, aí depois finaliza. Gente, muito tempo. E aí eu achava então que fazer isso com calma, paciência e amor ia demorar o dobro, e aí eu não queria isso, mas qual não foi a minha surpresa quando eu percebi que eu acabei antes? Acabei antes. Isso, nesse dia, me ensinou uma lição importante, que é, às vezes a gente acha que ir mais devagar vai fazer a gente demorar mais, mas não. Às vezes, o amor e o cuidado, esse carinho com a gente mesma, encurta passos. Ele nos dá atalhos, ele realmente abre caminhos. E aí eu tava falando da beleza, né, de um espaço físico da cozinha, e aí eu fui para essa parte de cuidado, zelo. É isso, uma casa, um ambiente bonito, assim como um cabelo lavado, finalizado como você gosta, nos faz sentir mais confortáveis dentro da nossa própria pele, mais dispostas a aproveitar, a usufruir desse ambiente, no caso, né, lá da cozinha, mas também a usufruir do nosso corpo, da gente habitando o nosso corpo. E caraca, o nosso corpo é a nossa primeira casa. E talvez seja a única, porque a gente pode mudar, a gente pode estar morando em qualquer lugar do planeta. Não existe isso de um lar primordial, um lar fundamental. Lar é onde você se sente em casa. E qual é a coisa em comum entre todos os lugares que você pode morar na sua vida? Seja no Polo Norte, no Polo Sul, na China, na Austrália, sei lá, em Cuba. O ponto em comum entre todos esses lugares é você mesma, é o seu corpo. Então, se sentir em casa, habitando você mesma, é o primeiro passo para você realmente construir uma noção de lar sólida e que não necessariamente está condicionada a um espaço físico. E aí você vai conseguir, então, independente de onde você estiver, transformar esse espaço físico externo em algo que seja o teu lar, que nem a moça que estava na casa de aluguel e pintou a cozinha. Porque para ela saber aquilo que transformaria a cozinha dela em lar para ela precisa primeiro entender o que é lar, o que ela gosta, quem ela é, o que faz sentido e o que não faz. Um cabelo é parte da nossa identidade também, da nossa imagem. Ele é importante. É claro que não deve ser tudo. Anos atrás, a gente via muito movimento das mulheres, principalmente aquelas que estavam, né, como figura pública na internet, criadoras de conteúdo, falando sobre o desapego com a maquiagem. Então, depender, né, de estar maquiada para aparecer nos lugares, para sair de casa. Então, pô, eu tô apegada demais a uma coisa. E eu lembro que tem pessoas, eu já vi, que iam lá, mulheres que rapavam o próprio cabelo, porque estavam percebendo que essa autoestima e o se sentir bonita estava muito atrelada ao próprio cabelo e não necessariamente a você como um todo. E aí eram experiências que elas faziam e tal, e aí tinha algumas que ficavam alguns, sei lá quantos tempos sem passar maquiagem, ou sei lá o que pra você significa talvez essa muleta, sabe? Mas eu não tô falando disso. É claro que pode chegar nesse ponto, pode, assim como tudo, né? Muitas coisas, mas o fato é, o nosso corpo, o nosso cabelo, a nossa pele, enfim, cada um tem aí as suas questões. Isso faz parte da gente. Então, cuidar disso também, tratar com amor e com carinho, além de ser tratar a gente, tá? Porque é importante lembrar que nosso corpo é a gente, tratar a gente com amor e carinho é a gente fazer desse nosso corpo também o nosso lar. Como isso muda tudo. E aí eu lembro agora de contando uma outra história pra vocês, o poder que lavar o cabelo tem. E aí nessas horas eu lembro só da Márcia Sensitiva falando: "Você tá aí, por que você não lava a cabeça? Tem que lavar a cabeça. Você tá aí com essa testa escorrendo óleo." Ai, gente.
Ai, vocês vão entender. Ai, quem sabe, sabe, né? Quem sabe, sabe. Porque é uma experiência aí, talvez, universal. Sei lá, mas acho que é uma experiência muito comum pra muitas mulheres, especialmente, ou se você é homem de cabelo comprido, né? E eu tô falando do cabelo comprido porque quem tem cabelo curtinho, batidinho, aquela coisa, gente, é bem mais prático, né? Malemar você embaraça o cabelo porque passou um creme ali, o cabelo já desliza todo. Teve um dia que eu tava na faculdade, lá em psico. E aí eu não lembro que semestre que era, mas assim, gente, sabe? Quando junta tudo, junta aquela. Nossa, aquele monte de demanda. Não sei se era fim de semestre, eu tava com TCC pra fazer. Tinha, nossa, relatório de não sei das quantas, estudar pra prova, que era umas provas difíceis lá de fisiologia ou de. Enfim, alguma coisa de biológicas. Tudo. A casa, uma zona, quando você não deu tempo de limpar, aquela coisa toda. Eu tava na casa da minha amiga, que morava em cima de mim. E a gente tava lá estudando e não sei o quê, e aí o meu cabelo estava, nossa, um ninho. Porque, sei lá, não tinha dado tempo de lavar ele nos últimos dias anteriores, por conta da correria da semana, e aí ele tava já embaraçando, e aí quanto mais vai embaraçando, é bizarro, porque você poderia ter lavado ele antes dele começar a embaraçar. Mas aí não dá tempo, aí vai começando a embaraçar, e aí parece que você vai sabendo assim, putz, você já tá embaraçado, ai meu Deus, aí você já fica com medo da experiência de desembaraçar, e aí você foge da experiência de desembaraçar, que aí toma banho, lavar o cabelo e tal, e aí o que acontece? Você evita e vai ficando pior, porque vai ficando mais embaraçado. E aí, gente, meu cabelo nesse dia tava assim, era mais uma coisa que tava na minha cabeça, rondando a minha cabeça, do tipo, você tem que lavar o cabelo. Só que não é só, vai lá lavar o cabelo. Não, você tem que lavar o cabelo com todo esse peso que eu falei pra vocês e, meu Deus, eu vou entrar naquele banheiro e eu não sei quando eu vou sair. Gente, eu juro, parece piada. Parece, tipo assim, coisa de filme. Nesse sentido, assim, nossa, parece que o que que vai acontecer comigo? Eu vou, sei lá, vou pra outra dimensão no banheiro? Às vezes era assim que eu sentia mesmo, assim, que eu ia, entendeu? Eu ia entrar no banheiro e eu não sabia o que ia acontecer. A sensação era essa, né? Quanto tempo eu ia passar naquele lugar e eu sabia que eu ia sofrer. Eu sabia que ia doer. Então, assim, pensa, desse jeito que eu tô contando, não é a coisa que você quer fazer agora. Tipo, vai lá sofrer, entra lá e pronto. Fica horas ali no banheiro sofrendo. Tava evitando. E aí aquela coisa ia subindo, aquelas preocupações todas, não sei o quê. Chegou uma hora, gente, que eu tava lá com a minha amiga estudando e a gente já tava assim, exausto, não sei o quê. E eu comecei a chorar. Quando eu tô nesse ponto, eu chamo que é o espírito da nhaca tomou conta. Tomou conta, sabe? A nhaca vai vindo, ela vai comendo pelas beiradas, ela vai se aproximando. E aí, se você não cuida dela enquanto ela é pequenininha, é bem o episódio do espírito fedorento que eu conto, sabe? Lá do filme da Chihiro, que tem o espírito que ele é gigantesco, mas ele foi ficando gigantesco, porque ele foi meio que comendo lixo. Na verdade, ele era um espírito do rio, então as pessoas foram depositando lixo. Mas assim, uma hora ele não era tão gigantesco quanto ele aparece lá no filme, ele foi ficando assim. Então é isso, o espírito da nhaca, que é a prima do espírito fedorento, ela começa pequena. Se você cuida dela ali enquanto ela é pequenininha, beleza, ela vai embora, ela não se transforma em uma coisa maior e você resolve. Mas a nhaca vai crescendo, à medida em que você não vai dando conta e vai evitando e vai realmente sendo atropelada mesmo pelas coisas da vida. E aí, de repente, a nhaca, ela é um monstro gigantesco, de metros e metros de altura, e que tá te abraçando. E aí você, abraçada pela nhaca, se sente paralisada, com tanta coisa pra fazer, não sabendo por onde começar, e você só tem vontade de chorar em posição fetal. E foi isso que eu fiz, eu chorei em posição fetal. E eu ficava assim, mas eu não sei nem por onde começar. Eu só chorava, porque eu não sabia nem o que fazer. Aí a minha amiga, a minha amiga, muito sábia, olhou pra mim e falou: Para de ser doida! Vai lavar a cabeça! É mentira. É que eu queria muito usar essa frase da Marcia Sensitiva. Ela não disse isso, desse jeito, mas ela falou assim: vai tomar um banho agora. Vai tomar um banho. Aí eu falava, mas aqui não sei o que. Ela, não, vai tomar banho. Eu falava assim, mas aqui agora é de noite. E também, quem tem cabelo cacheado sabe. E não é bom lavar a cabeça de noite, finzinho de tarde, principalmente se você tem muito cabelo, que é o meu caso, porque não seca. E eu não gosto de usar secador.
Tipo assim, eu até tenho aquela touca que você conecta o secador e aí fica tipo um capacete em você e seca, porque na verdade eu odeio o barulho do secador, entendeu? Eu sou uma pessoa meio sensível pra barulho. E aí eu não gosto do secador, não gosto. E nem então poder usar o advento do secador eu podia, entendeu? Tudo isso tá na minha cabeça. Ai, Bruna, ai, mais um empecilho. Às vezes você vai precisar usar o secador. Sim, às vezes eu preciso usar o secador, gente. Às vezes eu uso, mas não é uma coisa que eu gosto. E aí eu tava ali, mas aí já é de noite. E meu cabelo não vai secar. E aí ele não vai secar, eu vou dormir com ele molhado. E amanhã ele vai estar o quê? Podre, vai estar tipo assim com frizz, vai estar tipo com fungo na minha cabeça, porque eu vou dormir com ele molhado, vai dar caspa. Aí minha amiga falou: não interessa, vai tomar banho agora. Isso era de noite, já era tarde, assim, vai tomar banho. Lava o cabelo, porque às vezes tudo que a gente precisa, gente, é realmente lavar a cabeça. É realmente aquele banhão que lava não só a sua cabeça, mas que lava a tua alma. A tua alma. E aí que, nesse ponto, a Márcia Sensitiva tá muito certa, que é lavar a cabeça, porque você lava de cima pra baixo. Porque às vezes quando a gente toma banho e não lava a cabeça, beleza, realmente o couro cabeludo continua lá intacto e ele continua produzindo oleosidade. E às vezes a sua testa realmente fica pingando óleo, entendeu? Às vezes seu cabelo tá tão sujo que você pode lavar o seu rostinho ali com o seu sabonetinho top de skincare, mas dali 5 minutos, a sua testa vai estar começando a ficar um pouco oleosa por conta do teu couro cabeludo, entendeu? E aí quando você lava o cabelo e você lava a sua cabeça e lava de cima pra baixo, é realmente assim, é tipo um banho de cachoeira, entendeu? Um banho de cachoeira, lava a alma. E aí eu falei, tá bom, eu vou. Desci, fui tomar um banho. E aí o melhor de tudo, gente, é que eu tenho fotos. Ai, eu queria tanto mostrar pra vocês. Qualquer coisa, eu vou mostrar no meu Instagram. Então, se você estiver ouvindo esse episódio no dia que saiu, você corre lá no meu story e eu vou mostrar a fotinha. Que a gente tirou uma foto do antes e depois. Foi muito bom. Eu falei assim, então tá bom. Aí eu não sei quem que deu a ideia. Mas assim, a gente tirou a foto eu antes, tomada pelo espírito da nhaca. Gente, assim, a foto é muito engraçada. Eu com uma cara de choro, uma cara assim de criança mesmo, chorona, com aquele cabelo, aquele ninho. E aí eu depois de cabelo lavado. As minhas demandas continuavam lá, eu ainda tinha uma cacetada de coisa pra fazer. Eu tinha que estudar pra prova, fazer relatório, fazer TCC, isso e aquilo, cuidar da minha casa, lavar a louça que tava lá empilhada. Mas, gente, a foto diz: é isso, uma imagem vale mais que 1000 palavras. A foto tava lá. O antes e o depois. Eu chegando, toda assim, ó, pimposa, sorridente, com meu cabelinho assim, todo definidinho, limpo. Que paz! Que paz! Nesse dia, eu também entendi uma lição importante, que é, tem coisas na nossa vida que não podem ser adiadas e tem coisas que a gente vai precisar fazer. Tem coisas que vão parecer que é uma perda de tempo, tem coisas que vão parecer que a gente só tá se atrasando ainda mais, mas que na verdade são atalhos. Então é isso, porque quando eu fui tomar banho, eu continuei com todas as listas de coisas para fazer, menos uma, que era lavar o cabelo, mas a paz de espírito que tomar aquele banho me deu, de saber que eu era capaz de lidar comigo, com o meu cabelo, que eu consegui, que eu resolvi esse problema, que agora eu tava de cabeça fresca, que eu tava, sabe, bonita de novo, que eu podia agora enfrentar mais os leões que eu tinha que enfrentar, entendeu? Então, cuidar de si própria e nesse caso também ficar bonita, né? Vocês vão ver, assim, na foto eu não tô a coisa mais bonita do universo, mas assim, meu cabelo tava lá, tava melhor, tava mais bonito que o antes. Ficar bonita, se sentir confortável em si mesma, te dá uma força pra você ir lá e, mano, arregaçar a manga e matar todos os leões que a vida te mandar, que assim, só quem sabe sabe. Entendeu? Eu não tenho mais o que dizer. Quem sabe, sabe. Que é a mesma coisa de passa uma maquiagem. E, de novo, eu não tô falando que a gente tem que ficar refém da maquiagem. Não, mas você aí que gosta de passar maquiagem, quando passa, não te dá uma sensação de caralho, que gostosa. Caralho, nossa, agora não tem pra ninguém. Te dá confiança. Pra mim aqui, eu passo muito pouco maquiagem no meu dia a dia, né? Eu gosto de me maquiar, eu gosto de me arrumar pra sair, mas no dia a dia eu não passo muita. Agora, perfume é um negócio. Pentear a sobrancelha de lei, fazer a sobrancelha. Mas perfume, por exemplo, cara, passo tal perfume, mano, tô cheirosa, gostosa, cheirosa. Mano, ninguém me para, entendeu?
eu passo um perfume toda vez que eu venho gravar, me arrumo pra gravar, me arrumo pra trabalhar no geral, né? Mesmo dentro de casa. Nossa, isso me lembrou que esses dias eu printei um story de uma artista, a Jazz Vieira. Eu sempre falo dela, né? Sim, gente, porque eu sou fã dela. Nesse story, ela tava super bonita. E sempre que ela vai pro ateliê dela pintar, ela realmente usa uns looks muito bonitos. E ela disse assim: eu venho para o ateliê sempre arrumada. É meu date com o meu trabalho. Eu achei isso tão bom, tão lindo. A gente fica aí se arrumando pros outros, sabe? A gente fica se arrumando pra tanta coisa, pra passar uma boa impressão em entrevista de emprego, pra isso, pra boy, pra mina, pra não sei quem. Mas, gente, pro nosso trabalho, sabe? No caso dela, o trabalho dela tem algo muito profundo, né? Tipo, tem a ver com a arte que ela faz, que ela quer pôr no mundo e tal. Não é só, eu vou ali no escritório, eu tenho que passar uma boa impressão, porque senão vão achar que realmente eu não vou ser promovida porque o meu cabelo tá encebado e minha testa tá pingando óleo, segundo a Marta Sensitiva. Não, eu sei que é diferente. Mas, pô, é se arrumar pra gente, pra poder realmente vencer todos esses leões, sabe? Enfim, então eu gosto de me perfumar, eu gosto de me apropriar do belo pra poder me salvar, pra poder não precisar roer as minhas unhas. E eu vou falar pra vocês, tá? Eu já melhorei, mas ainda não é uma coisa superada, não. Eu tô contando pra vocês um caso ainda em elaboração. Eu ainda tenho questões com o meu cabelo. Nesse sentido, eu amo o meu cabelo, eu amo que ele esteja bonito, meu cabelo, nossa, sabe? Agora atualmente tô deixando ele crescer de novo, só que isso impacta em muitas coisas, porque ele crescer significa que eu realmente vou ter mais trabalho pra lavar, pra desembaraçar. Mas eu tô pronta, eu sinto que hoje em dia eu me sinto mais preparada, mais aberta mesmo, mais amorosa comigo mesma pra cuidar dele com menos violência, sabe? Mas ainda é difícil, tem dias que fico meio assim, ai meu Deus, com aquele medo, como se eu fosse entrar no banheiro e algo horroroso fosse me acontecer, porque vai doer, ou porque isso e aquilo, sabe? Então, tipo assim, ainda tem muitas coisas desse passado e de muitas coisas que eu ainda preciso desembaraçar dessa minha relação com ele. Não sei quando isso terá sido resolvido na minha vida, mas estamos aí, né? Estamos vivendo com isso. Inclusive, no meu livro, para quem não sabe, eu tenho um livro de poemas chamado Eu Era Invenção de Mim. Eu tenho um poema que eu falo sobre o meu cabelo, eu vou ler para vocês. O título é Rastro. Medula, córtex, cutícula, membranas, produto de um bulbo de um folículo. O cabelo é um tecido morto, feito, não se regenera. As promessas em potes plásticos são sol disfarçado na peneira, crescendo, caindo, sujando. Não quer estar na minha cabeça. Então, cai. Embaraçava tanto a infância que preferiu se juntar aos pelos dos cachorros, a doer no meu couro a cada escovada de utensílio impróprio eram meus pelos. O cabelo vem de um tecido vivo, feito pessoa, cicatriz. Fundação de ferro, sangue e proteína, uma medula nutrida de agora. Meu cabelo continua, lá, onde eu o coloco, aqui, na minha cabeça, no chão, manifesto contra a necessidade de uma vida asséptica. Esse poema eu escrevi por conta de toda essa história que eu contei pra vocês, que eu fui descobrindo ao longo do tempo, desse rastro mesmo que o cabelo é pra mim, dessa relação que eu tive com ele durante a minha vida. E durante a pandemia, eu tive uma... Todo mundo tava doido na pandemia, né? As neuroses de cada um foi pra um canto. Teve gente que ficou viciada em fazer pão. Eu tinha a minha questão com limpeza. Então, eu comecei a ficar muito perturbada. Muito com o pelo no chão. Com o cabelo no chão. Meu cabelo, ele cai, mas é uma queda normal. Não é nenhum problema. Mas é isso, sabe? Cabelo no chão. E aí, era muito cabelo no chão e cabelo no chão. Muito assim. Não, depois eu vi que não, mas me incomodava aquilo de um jeito e eu comecei a ficar, meu Deus. Gente, eu fiquei maluca mesmo assim. Realmente ficou muito, muito pra mim. E aí eu falava muito disso, que eu não aguentava mais, porque a casa tava suja, e aí era o meu cabelo. E olha que doido, né? A casa tava suja. Tudo isso que eu tô falando pra vocês de lar. O meu lar tava sujo e a culpa era do meu cabelo. Acho que ali foi quando eu comecei a falar mais sobre o meu cabelo, sobre a minha relação com o meu cabelo, que eu fui descobrindo
o tamanho do caroço que tinha nesse angu, o tamanho da importância que esse tema tinha pra mim, que não era só ali uma questão de limpeza da casa. E eu gosto muito desse poema porque eu acho que eu trouxe muitas coisas dessa minha relação e que eu acho que também muitas pessoas podem se identificar. É doido pensar que o cabelo ele é um tecido morto, mas que ele vem de um tecido vivo. O folículo, ele é vivo, que tá no couro cabeludo, né? Ali sim tem vida, mas uma vez que o cabelo sai por esse folículo, ele já é morto. O que acontece ali com ele não muda muita coisa. Mas ao mesmo tempo, mesmo esse tecido morto, a gente dá uma importância pra ele é parte da gente. E olha só que doido, né? A gente carrega vida e morte na nossa cabeça. Assim, simples assim. E uma das partes que me toca muito nesse poema, que foi, acho que a síntese desse processo naquela época da minha análise, foi isso, que o meu cabelo continua, mesmo com todas essas minhas neuroses, mesmo com todas as minhas dificuldades, com tudo isso, ele no chão, ele isso, ele aquilo, eu isso, eu aquilo, o meu cabelo continua lá onde eu o coloco. Então, no lugar simbólico, no lugar afetivo que eu coloco ele, é onde ele vai estar. E aí que eu entendi que eu podia mudar essa relação com ele. Aqui, ele continua aqui na minha cabeça e continua. Inclusive, ele é um cabelo muito bonito, muito cheio. E ele continua no chão e continuou no chão. O que eu mudei foi também a minha relação com isso. Ele continua no chão manifesto, ele tá ali no chão. Foi muito, muito doido e bonito quando eu entendi isso, quando eu realmente entendi isso com o corpo inteiro. Ele continuou no chão, manifesto contra a necessidade de uma vida ascética. Tipo assim, uma casa tem vida, sempre vai ter uma loucinha ali, vai ter um cabelinho no chão, vai ter poeira. Porque se você deixa a janela aberta, meu bem, vai ventar, uma poeirinha vai entrar. Se você tem planta, a folhinha vai ficar podre, vai cair. Se você tem bicho, aí eu não preciso dizer nada, vai ter pelo. Você pode passar isso, pode passar aspirador, pode. Mano, mas a vida é isso, a vida é suja também. E eu tava nessa pira nessa época de querer uma relação, sabe, ascética mesmo com a minha casa, com a minha vida, de querer tudo no seu devido lugar e que as coisas fossem impecáveis e não sei o quê, e não sei o quê. Tudo bem que era uma forma de eu querer controlar alguma coisa no meio de uma pandemia que nada eu tinha controle e as pessoas estavam morrendo, sim, mas eu sei que eu tinha isso antes da pandemia também. Aqui na pandemia a coisa ficou pior. O cabelo tava ali como um lembrete de que tem coisas que eu não controlo e que a vida não precisa ser asséptica. E que, mesmo não sendo, ainda dá para ter uma vida boa, uma vida bonita. Por exemplo, tem coisas que dá para ser feitas. Tem coisas que dá para remediar. E talvez não vão ser uma remediação assim 100%. Que é isso, porque eu lembro que nessa época eu ficava assim, caraca, eu ficava muito às voltas com a casa lá da Kim Kardashian, que é aquela casa que não tinha nada. Era uma casa, não tinha nada, não tinha nada. E eu ficava pensando assim, juro, gente, olha pra você ver o ponto que a gente chega. Eu olhava pra aquela casa e pensava, nossa, deve ser tão fácil de limpar. Gente, olha a maluquice, porque primeiro não era nem ela que limpava, né? E aí é fácil também você ter uma casa ascética. E eu lembro que tinha uns vídeos que mostrava a despensa dela com aqueles potes iguaizinhos e tudo bem organizado e naquelas prateleiras e tudo em potezinho. Não tinha um pacotinho com um prendedor de varal. Um! E aí eu pensava assim, nossa, tudo organizado, tudo limpinho, sem um pozinho, meu Deus. E eu pensava, nossa, deve ser tão fácil de limpar. Mas é óbvio, não era ela que limpava. Entendeu? Uma coisa, aí tá fácil também, né? Tá fácil manter uma vida limpinha se você contrata alguém que o trabalho da pessoa é apenas manter a sua casa limpa. Aí tá muito fácil. Eu lembro que era isso, eu ficava assim, cara, nossa, eu queria isso. E o meu cabelo era o meu lembrete diário e que vinha de mim mesma. Isso que eu acho tão simbólico, né? Vinha de mim mesma. Que eu mesma tava sujando a minha própria vida. E que isso não era ruim, é tipo assim, eu mesma tava viva. Entende? Eu tava viva. O cabelo vem de um tecido vivo, feito pessoa. Nós, pessoas, nós somos vivos. E a gente tem nossas cicatrizes e tal, e é isso, fundação de ferro, sangue, proteína. Então a gente tá vivo, a gente tá produzindo vida o tempo todo. O tempo todo. E isso não é pouca coisa. Entender tudo isso
deu uma amenizada. É como eu falei pra vocês, ainda tô num processo. E pra vocês verem também que aquilo que eu sempre digo é verdade, que tem coisas que demoram anos. Te contei toda essa história aqui, mas pra vocês verem que já caminhei muito, mas não sinto que estou, maravilhosamente bem resolvida com o meu cabelo. A parte de desembaraçar o meu cabelo, com esse trabalho que ele também demanda. Porque é trabalho, percebe? E não é porque é trabalho que precisa ser horrível, que a gente precisa associar lá com tripalium, que é tortura, sei lá. Não. Pentear um cabelo, desembaraçar um cabelo que tá embaraçado, dá trabalho, é um trabalho. Mas não precisa ser tortura. É trabalho no sentido da física, que você precisa empenhar um esforço, uma força, tração, sei lá, você precisa ir lá e fazer alguma coisa. É o mesmo trabalho que requer uma vida. Uma vida requer trabalho, mas não aquele trabalho que é torturante. Não precisa ser torturante, mas você precisa exercer alguma força sobre as coisas, para que elas aconteçam, para que elas se movam, para que a sua vida corra. Dito tudo isso, faz um favor para você, se embeleza, se perfuma, se arruma do jeito que você achar melhor. Embeleza o lugar onde você vive. Pode ser um detalhe, um quadrinho na parede, grudar com fita crepe se você não quer furar a parede porque você mora numa casa alugada. Enfrenta os desafios, vai desembaraçar o seu cabelo, vai lavar sua cabeça, entendeu? Vai lavar sua cabeça, vai tirar a nhaca do seu corpo e vai abrir espaço para novas ideias, vai abrir espaço na sua cabeça para respirar um ar puro e respirar uma coisa que não seja só as 1000 coisas na sua cabeça, demandas, demandas, tarefas, tarefas, tarefas. Faz do seu corpo o seu lar e faça da sua casa também o seu lar. Cuida de você, porque eu te garanto, muda, salva. A beleza salva a gente. Se você gostou desse episódio, manda ele para alguma cacheada, algum cacheado que você conhece, que você fala, putz, essa pessoa aqui sabe do que você tá falando, Bruna. Manda para alguém que você acha que vai gostar, independente se é cacheado ou não. E não esquece de avaliar aqui o podcast na plataforma. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!